não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Vocês viram que desde o início da nossa fundação, por exemplo, o pessoal destaca muito a função dos jesuítas. Mas os jesuítas eram em número enormemente pequeno, tá certo? E, na maior parte dos casos, eles mal conseguiam exercer uma influência moderadora sobre os senhores de terras. Né? Por exemplo, que não maltratassem tanto seus escravos, que não matassem tantos índios, etc, etc. Mas era um jesuíta falando para 500 senhores de terra. Então, vamos dizer que o jesuíta ele mais marca a presença da igreja do que ele exerce efetivamente uma função civilizadora comparável a que os religiosos tinham tido na Europa. Quer dizer, não tem a menor comparação. Nem comparável às que as igrejas protestantes tiveram aqui nos Estados Unidos. Aqui as igrejas protestantes foram realmente os núcleos em torno dos quais se organizaram as cidades. Se você lê ali no Alexis de Tocqueville, A Democracia na América, você verá a importância, vamos dizer, das comunidades independentes na origem dos Estados Unidos. Quer dizer, eram comunidades que se autogovernavam. Tá certo? E o que as autogovernavam? Que lei elas tinham? Elas não tinham nenhuma lei a não ser o Evangelho. Quer dizer, era o pastor protestante que ia lá montar uma igreja e em volta reunia lá a sua paróquia, o seu rebanho. E isso era uma nova comunidade. Tá certo? Então isso quer dizer que toda a formação americana vem com isso. Agora no Brasil não. No Brasil, de fato, são senhores de terra, exploradores do território, tá certo? Que vão desbravando a ferro e fogo, matando índios, ou sendo mortos por eles, tá certo? E que dentro de um território agreste, inóspito, não é um território, vamos dizer, convidativo, como aqui é só você ver aqui o que é uma floresta americana, o que é uma floresta brasileira. A floresta americana, você olha e você enxerga 2 quilômetros para dentro. A floresta brasileira é assim, você não enxerga nada, tá certo? Então, ou então você encontra regiões desérticas, isso tudo foi muito difícil no Brasil. Então, só quem passou pelo teste foram os mais arrojados e brutais, tá certo? E cada um desses tinha quantas mulheres quisesse. Né? Primeiro as índias e depois as negras. Quer dizer que um cidadão desse ter 40, 50, 60, 100 mulheres não era considerado uma coisa excessiva. Né? No Nordeste do Brasil, você vê aqueles coronéis que, se eles viajavam, né? Toda cidade que passava aparecia um monte de criancinha. Oi pai, oi vô. Né? Bença pai, bença vô. Né? O cara que ele nem conhecia, nem sabia que era neto dele. Né? Isso aí está muito bem documentado nos livros Zé Lins do Rego, tem vários personagens assim. Então, foram estes camaradas que criaram a sociedade brasileira. Eu tenho um livro muito interessante sobre isso, que é o do Paulo Prado, O Retrato do Brasil. Este e o Capítulo de Abreu, Capítulos de História Colonial. Então, você vai ver que até a vinda de Dom João VI, praticamente não havia. Você não tinha administração colonial no Brasil. Você tinha só essas fazendas, como um sistema feudal mesmo. Né? Amplamente baseado na escravidão. Quer dizer que o tráfico de escravos é uma das principais atividades brasileiras. Né? Ao ponto de que a nossa população hoje se compõe de
pelo menos 40%, talvez 50% de descendentes de escravos. Né? Então você vê o volume de escravos. Quer dizer, o Brasil foi, no Ocidente, o Brasil foi o absoluto recordista, né, do tráfico de escravos. Né? Nada se compara com a escravidão islâmica, que foi muito maior, evidentemente, mas no Ocidente o Brasil foi o campeão e eu até sou obrigado a concordar, vamos dizer, com um autor comunista, que é o Jacob Gorender, no livro que se chama, eu acho que é, eu esqueci o título do livro dele, acho que é o Escravismo Colonial, uma coisa assim, onde ele mostra realmente, vamos dizer, a escravidão foi a base da economia brasileira por muito tempo, né? Não só o trabalho escravo, mas o tráfico também. Né? Então, quer dizer, essa é a origem da nossa classe dominante. Né? Então, quer dizer, a religião estava ali presente, mas ela não tinha efetivo poder. Para você encontrar um padre que tivesse uma influência efetiva, só quando a gente tivesse um carisma especial, como o famoso Padre Cícero Romão Batista, Padre Inciso. E ele falava e os coronéis obedeciam, mas é porque o Padre Cícero tinha lá um carisma, ele era um santo, era um homem milagreiro, então eu falei, aí ninguém ousa desafiá-lo. Mas o clero em geral não tinha grande força, mesmo porque, você vê, durante o século XVIII, os jesuítas são expulsos de Portugal. São expulsos de Portugal, então não estão muito bem nas colônias portuguesas também. E em Portugal, o Marquês de Pombal, quando expulsa os jesuítas, ele destrói a obra educacional deles. Né? Coisa similar acontecerá no Império Brasileiro, porque os nossos dois imperadores eram maçons e eram, embora fossem nominalmente católicos, né? Só no Brasil o sujeito podia ser católico e maçom ao mesmo tempo, né? Eles limitaram severamente a atuação da igreja. Né? Você vê que no Brasil, durante todo o século XIX, por exemplo, não se podia abrir novas escolas religiosas, não podia fundar novas ordens religiosas, os superiores das ordens, né, da Europa, que vinham da Europa, não podiam fazer visitas para fiscalizar os mosteiros, de modo que a igreja no Brasil foi sendo desmantelada durante o século XIX. Então, o Marquês de Pombal deu um golpe duro na Companhia de Jesus, que era a grande força educadora, tá certo? No mundo, na verdade, né? E instituiu uma educação estatal que foi uma coisa ridícula. Você vê aqui, curiosamente, existe um livro de memórias de Hippolyte Taine, o grande historiador francês, que eu tenho uma admiração ilimitada por ele, né? Por causa do livro Origens da França Contemporânea. Ele faz uma viagem à Itália, no meio do século XIX, e descobre que, vamos dizer, a atividade científica e universitária ali está praticamente paralisada. Eles falam, ninguém estuda nada nesse país, acabou tudo. Né? Ele vê isso na Itália, vê na Espanha, então, os países, vamos dizer, católicos. Né? E ele atribui isto, vamos dizer, à influência da igreja. Mas, em Portugal a mesma coisa. Mas o fato é que o que acabou com a educação não foi a igreja, não foi a ordem jesuítica, foi justamente a expulsão da ordem jesuítica, a perseguição que ela sofreu. Né? E no Brasil é a mesma coisa. Então, vamos dizer, esta presença civilizadora da religião que você observa nos Estados Unidos e cujas marcas você vê até hoje, porque aqui você tem, literalmente, você tem uma igreja em cada esquina. É um negócio impressionante, impressionante. E a presença, vamos dizer, do evangelho na vida das pessoas é uma coisa notabilíssima até hoje. Por mais que o sujeito interprete errado, interprete no sentido grosseiro, materialista, tá tudo bem, mas isso aí vai da burrice humana, mas que o cristianismo está ali presente, está. Então, esta presença não houve no Brasil. Quando você vê muitos autores, o Gilberto Freire observa que a religiosidade brasileira é mais uma coisa estética e festeira, tá certo, do que efetivamente um fenômeno religioso. Quando o Papa João Paulo II, um homem inteligentíssimo, passou uns dias no Brasil e deu uma sacada, falou, os brasileiros são católicos no sentimento, mas não o são na fé. Né? Quer dizer, eles acham que se eles têm sentimentos cristãos, está tudo feito. Né? Mas é claro que é uma religiosidade muito superficial, que não influencia em nada a sua verdadeira conduta. Né? Então, quer dizer, a religiosidade brasileira é extremamente superficial e esteve sempre submetida a exigências de outra ordem. Quer dizer, submetida a uma classe dominante,
curos objetivos vitais, não tem nada a ver com religião, absolutamente. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.